Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, certo? Bom, na aula passada, nós estudamos a quinta arte, que foi o teatro. E aí hoje a gente vai dar sequência, à penúltima arte, que é a literatura, da nossa numeração. E o que é que a gente pode perceber? A literatura é uma arte que ela está presente no nosso cotidiano, hoje ainda mais com a internet. A gente vê tudo à escrita, tudo é uma leitura, tudo está envolvido numa trama, num enredo, num texto, seja ele uma imagem, seja ele escrito mesmo. Então a literatura, ela abarca muita coisa, por exemplo, nós temos livros, nós temos roteiros, até mesmo o teatro, ele está dentro de um roteiro, literário. Então, a gente pode ter alguns enredos de peças, de filmes, de poesia, de música. Então, todas as artes que a gente viu, elas também têm a ver com a literatura, Seja por exemplo, como na arquitetura. A arquitetura, o que é que ela tem a ver com a literatura? Existem alguns, por exemplo, até mesmo um manual, tá envolvendo um processo de escrita, tá envolvendo uma criação com a linguagem, Então, a literatura, por mais que ela seja uma das últimas artes, a gente até estranha, Por que ela está no sexto? Se ela é uma arte que engloba tanta coisa, que está envolvida com tanta coisa, Mas aí se a gente perceber, por exemplo, a música, a dança, o teatro, a gente consegue ver isso de uma forma muito antiga, muito ligada às civilizações primitivas, às primeiras civilizações, E a literatura, ela já é mais complexa porque já exige mais uma questão de técnica, de linguagem, de regras, de algumas imagens, caracteres que eles significam letras ou palavras, Então já é uma questão mais complexa na língua, Mas e aí a gente vê que a literatura, ela é extremamente importante para quando a gente fala de arte, E quando a gente vai estudar a literatura principalmente, no português, a gente nota que muita coisa do contemporâneo que está sendo, o que está acontecendo, ele é escrito, Seja em livros clássicos, seja numa literatura até mesmo de ficção. Por exemplo, o maior exemplo que a gente tem é a Bíblia, Que na Bíblia, a Bíblia é uma literatura e nela está escrito coisas de uma época, Então a gente vê o cotidiano de uma época, como se comportavam, como eles pensavam, que eles viam, como eles escreviam, A gente vê que é uma linguagem mais rebuscada, mais antiga, mais arcaica, Então a literatura hoje, ela está cada vez mais presente. Então a gente vê, por exemplo, quando a gente entra no Instagram, a gente entra no Twitter, então a gente vê uma literatura, Seja ela de uma forma mais formal, ou seja ela de uma forma mais artística. E aí é a artística que a gente quer trabalhar aqui nessa disciplina, Então a gente, por exemplo, vê a literatura muito ligada a uma questão fantasiosa. Mas não apenas a fantasiosa, é a artística. Vocês concordam comigo? Então, por exemplo, temos a rima como um elemento extremamente importante, num processo de divulgação assim, da literatura, de conhecimento da literatura. Por exemplo, através do rap, através do cordel. Vocês lembram que a gente fez um cordel esse ano?
né? Então a gente percebeu o quê? Um processo de escrita. Vocês fizeram um processo de escrita. Pegaram algum acontecimento, escreveram aquilo e tentaram fazer uma rima. Então o que a gente percebe? Que isso está ligado a uma coisa artística. Por quê? Porque a gente envolve tanto a nossa visão de mundo, quanto a expressão, quanto os sentimentos que a gente tá vendo, vivendo, sentindo, né? Então tudo isso tá inserido numa questão cultural, numa visão de mundo que a gente tem, numa expressão de sentimentos que a gente tem. Então a arte ela é justamente isso. Lembra que a gente falou até na prova? A arte é uma manifestação, é uma expressão. Então por que a literatura não seria uma arte, né? É evidente que ela é uma arte, né? Ela é justamente uma expressão através da linguagem. E a linguagem que ela usa geralmente é a linguagem escrita. Então a gente vê muitos livros que são voltados a isso. Quando, por exemplo, vocês leem algum livro, Crepúsculo. Crepúsculo é uma literatura fantasiosa e tal, mas o que é que a gente pode perceber? Ela tem um repertório, tem um cenário, um contexto. A autora que escreveu, ela quer falar uma coisa específica. Então aquilo ali é uma arte, né? Ela faz você imaginar um contexto, um enredo, uma história, toda através de uma linguagem. Então, por exemplo, ela estava andando numa floresta com muitas árvores, a lua estava cheia. E você vai entrando naquela história e você vai percebendo o quanto a literatura ela é uma expressão importante nesse sentido de fazer o outro perceber, né? Entrar dentro do seu contexto, né? Então, pessoal, eu quis mais ou menos explicar assim, a vocês de uma forma bem descontraída o que a literatura ela pode abordar. E aí, para a gente finalizar a aula de hoje, eu convidei um amigo, chama Vitor Poeta. Ele é um rapper e ele escreve muita coisa, por exemplo, ele escreve músicas, escreve textos, escreve poemas. E ele vai contar um pouco da vivência dele dentro da literatura para vocês entenderem melhor como é que o artista, na literatura, ele enxerga essa arte, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Espero também que tenham surgido muitas perguntas para vocês. E vocês vêm no meu privado do WhatsApp, sabe? Perguntar o que surgiu na cabeça de vocês, ok? Então, vou botar aqui o vídeo dele para vocês conferirem, para vocês dialogarem, ok? E qualquer coisa, é só me chamar. Tchau, até a próxima semana. E aí galera, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com você aí que está me assistindo desse outro lado da tela. Para começar, eu acho que eu deveria me apresentar, né? Meu nome é Vitor Poeta, eu tenho 20 anos de idade, atualmente sou estudante universitário e criador de versos. E venho postando essas frases, esses textos no meu Instagram, que eu vou deixar para vocês aí, @VitorPoeta. E eu vim aqui a convite da professora de vocês, Dona Raquel, que ela me fez umas perguntinhas assim, um tanto quanto filosóficas. A primeira pergunta dela foi o que é arte para mim. E eu vou confessar para vocês que até agora eu não sei essa resposta. Eu não sei ainda o que é arte. Eu sei que o que eu faço as pessoas chamam de arte, mas eu ainda não entendo direito o que é. Porque acredito que a minha arte é a busca por essa essência, do que seja essa coisa chamada arte, que ninguém entende direito assim o que é. Arte é o quê? Arte é samba? Arte é literatura? Arte é rap? O que é arte? Eu não sei, ainda sou muito jovem para responder, não sei. A segunda pergunta
Por que a literatura é uma arte? Bom, eu aprendi com um poeta moçoroense, meu mestre, chamado Antônio Francisco, que a literatura ela é a arte de ler o mundo. Quando você lê um livro, você passa também a desenvolver a capacidade de ler as pessoas, de ler as histórias que estão ao seu redor. Então, acho que para mim a literatura é isso, uma coisa que potencializa a leitura de mundo, a minha leitura das pessoas, das coisas, é o que me faz criticar a realidade e querer evoluir, ou pelo menos buscar evoluir a partir dessa leitura que eu faço, a partir dessa interpretação. É uma coisa que inquieta quem lê. Se você lê, se você tem o hábito de ler, ou se você ainda não tem, quer começar a ter o hábito de ler, eu acho que é esse que você pode buscar, que é a crítica, que é estar sempre incomodado com algo para buscar transformar isso em algo melhor. E aí vem a terceira pergunta, que é como é o meu envolvimento com a arte? Bom, eu falei no começo do vídeo que eu também sou estudante universitário, então entre as aulas, as atividades, as coisas que eu vou fazendo no meu dia a dia, a arte se encontra tanto como um processo de expressão, é através da arte, da poesia, da escrita que eu expresso meus desejos, meus sonhos, meus medos, minhas angústias, enfim, todas as coisas que eu sinto, mas é também através da arte que eu consigo sonhar, com um mundo um pouco mais maduro, vamos dizer assim, mais são, onde as pessoas conservam uma coisinha chamada sensibilidade. E aí chega o quarto ponto, que não é uma pergunta, mas que ela me pediu para recomendar ou ensinar algo sobre a literatura. Eu já falei bastante coisa aqui, então nessa última parte eu acho que eu vou interpretar um texto para vocês. E esse texto é uma poesia que eu fiz há um tempo já faz. Geralmente eu não venho recitando ela, interpretando ela por onde eu venho passando, nas escolas ou nas universidades, nos saraus. Não venho fazendo isso, não venho recitando ela, para deixar claro que minha poética ela passeia, porque a poesia ela não está apenas na literatura, ela passeia entre a música, entre a cultura popular, entre os sentimentos, as emoções. A poesia se expressa de várias formas, na performance do ator, na performance do escritor, do professor. A poesia é uma forma de enxergar e expressar a realidade que está ao seu redor. Eu compus um trabalho, uma obra, com o meu irmão, João Gozu, o nome artístico dele. Que o nome dessa obra é Afropotiguar. Afropotiguar e Potiguar com Y. Que vem falando sobre as raízes norte-riograndenses, vamos colocar assim, né? Que é a gente buscar nos conhecer a partir do conhecimento da nossa própria história. Então eu peço que vocês depois deem uma olhadinha nesse álbum para entender
nesse álbum não, nessa mixtape, para entender um pouquinho melhor disso que eu estou falando. E esse texto que eu vou recitar, ele foi um texto assim bem que eu estava num momento um pouco conflituoso da minha adolescência. Eu escrevi ele, eu ainda estava no ensino médio, então por isso que eu vou trazer ele aqui para vocês. Ele fala assim: com licença, o instinto falou pro poeta, sem passar a mão na cabeça, cada caso uma hora certa. De oração em oração eu sei, mudaram-se as metas, mas minha composição ainda é mais emoção do que técnica nunca cética. Eu lembro lá daquela época e não cai a ficha de que já se passou mais uma década exótica, romântica, livre dessas incrédulas finas e rústicas. Fiz uma música pra ela, é só lembrar de mim. Quando lembrar de quem eu era, de bike pra escola. Ouvindo as mesmas rimas velhas, dou quem sente, acende a vela, é só o que eu sinto, é o que me afetaria. Mas de santa, só considero a minha tia minha segunda mãe. Nunca me deixou faltar comida e de repente eu virei os repente que eu ouvi independente, emancipado, idealista, coerente, dedicado, liberalista, vai à frente, muda o quadro e se fortifica. Eu podia ficar calado enquanto meu peito explodia, fi. Mas eu não quis. Muito obrigado. Isso é poesia, eu acho. Valeu.